Boa noite, irmãos. Nós daremos início ao estudo bíblico e faremos uma oração neste momento. Senhor Deus, nós te damos graça por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos a qual o Senhor tem nos dado todos os dias, pela tua misericórdia sobre nós. Em cada momento da nossa vida, nós vemos que a tua mão, ó Deus, está conosco, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo em meio ao sofrimento, ou nos momentos de abundância. Nós podemos ter a certeza de que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor está conosco. Nós te agradecemos por podermos reunirmos em teu nome para estudar a tua palavra. Eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados neste momento e que o teu Espírito Santo possa conduzir todas as coisas, desde a ministração desse estudo até os corações receptíveis da tua palavra, para que no fim de todas as coisas nós possamos crer em Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e glorificar o teu nome neste mundo, dando um bom testemunho. Que tudo seja feito, ó Deus, nessa noite, para a glória do teu nome. É o que eu oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós continuaremos a respeito deste tema, o Evangelho e a extensão de sua graça. O parágrafo 4 do capítulo 20, ele vai dizer assim: o Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora, e como tal, é abundantemente suficiente para isso. No entanto, para que homens que estão mortos em transgressões possam nascer de novo, ser vivificados ou regenerados, faz-se necessário também uma obra efetiva e insuperável do Espírito Santo em cada parte da alma, para produzir neles uma vida espiritual. Sem esta obra do Espírito Santo, não há outros meios de produzir a conversão a Deus. Em especial nessa noite, eu estarei abordando o parágrafo 4 da nossa confissão de fé. Então, o que esse parágrafo vai nos ensinar? Ele vai dizer que o Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora. Como diz em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O Evangelho, as boas novas de Cristo, é um meio designado por Deus para tornar conhecido quem é Jesus, o que ele fez, a sua obra redentora, o que ele exige, que é o arrependimento e fé. E é um meio externo porque é anunciado, pregado, ouvido e lido. Não são sonhos, filosofias, moralidade ou a natureza que revelam salvadoramente Cristo, somente o Evangelho. Como diz em 1 Coríntios 1:21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Logo devemos dar prioridade à pregação fiel e ao testemunho do Evangelho, pois é por ele que as pessoas vão a Cristo. Então, nós vemos que o Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora. Então, somente por meio do Evangelho é que nós podemos conhecer quem é Cristo, a obra de Cristo
e a salvação por meio de Cristo. Não tem como nós conhecermos, sermos salvos, sem esse entendimento. É por isso que o Evangelho, que é o anúncio das boas novas, que é a proclamação da fé em Cristo, é o único meio externo para que a pessoa ela possa ouvir a verdade e ela ser salva. Nós estudamos a semana passada que a natureza, ela revela que existe uma glória, que existe um Deus, que existe a glória de Deus. Quando nós olhamos para a criação, todos nós percebemos que existe um Criador. Mas quem é esse Criador? O que esse Criador fez por nós? E tudo isso nós só conseguimos compreender quem é o Criador, quem é o Senhor, o que Ele fez por nós e o que Ele exige de nós por meio da pregação do Evangelho. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para ser salvo, a pessoa precisa de ouvir o Evangelho, para então crer e ser salvo. E esta revelação, ela acontece em todas as épocas. A salvação, ela sempre foi pela fé em Cristo, mesmo antes de sua vinda. No Antigo Testamento, sob a lei, Cristo era revelado de forma tipológica e promissória. No Novo Testamento, sob o Evangelho, ele é revelado plenamente e historicamente. Então, a revelação do Evangelho, a salvação por meio da fé em Cristo, ela sempre esteve presente em toda a Escritura, em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Cristo ele era revelado de que forma? Tipologicamente. O templo, os utensílios do templo, os rituais, as festas judaicas, tudo eram tipos de Cristo. E de forma promissória, como promessa. Como nós estudamos também em Gênesis 3,15, que veria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então havia no Antigo Testamento, Cristo ele era revelado tipologicamente e como uma promessa. No Novo Testamento, agora Cristo ele é revelado de que forma? Plenamente e historicamente. O homem, Deus, o Deus homem que veio para nos salvar. E de forma plena. Agora não é mais o templo no Antigo Testamento. Agora Jesus fala que Ele é o templo. Agora já não são mais o sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. Agora Cristo ele é revelado para nós como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então no Novo Testamento, ele é revelado plenamente e historicamente. Mas o que podemos observar, que de qualquer forma, tanto no Antigo como no Novo, a salvação sempre foi pela fé em Cristo. Em Hebreus vai falar isso, em Hebreus 4:2. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, tanto a igreja naquele momento, quanto no Antigo Testamento, a Israel. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, todos no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, ouviram as boas novas. Em João 8,56, Jesus vai dizer que Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e se regozijou. Então, lá no Antigo Testamento, Jesus já diz que Abraão, ele, olhando para a promessa, ele previu a chegada de Cristo. E ainda que de uma perspectiva limitada. Mas o que acontece? Abraão, desde lá do Antigo Testamento, do início da nação de Israel, ele já se alegrava ao ver o que Cristo faria por nós. Todos sempre foram salvos pela fé em Cristo. Então essa revelação acontece em todas as épocas. A Bíblia, ela fala só de um meio de salvação. E o meio de salvação é por meio da fé
em Jesus Cristo. Todos os que foram salvos durante toda a história da humanidade sempre foram salvos pela fé em Cristo. O Evangelho, ele revela não só Cristo, mas também a graça salvadora. O Evangelho não revela apenas quem é Jesus, mas como Deus salva os pecadores. A graça salvadora, ela é imerecida e só pode ser conhecida através da revelação do Evangelho. Sem o Evangelho, o homem pode até reconhecer que há um Deus pela criação, mas ele não saberá como ser salvo. Olha como o anúncio do Evangelho é tão importante, né? Quando nós mostramos e anunciamos o Evangelho para as pessoas, falamos quem é Deus, falamos quem o homem é, o que Deus exige dos homens, a obediência, o cumprimento da lei, mostrando que nenhum homem pode cumprir a lei com perfeição. Por isso Deus se fez carne, cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar, e somente por meio dele podemos ser salvos. Isso que eu acabei de falar para vocês, só poderia ser entendido através das Escrituras. Com a observação da criação, nenhum de nós poderíamos chegar a essa conclusão, de que existe um Deus que se chama Cristo, que veio ao mundo, encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está reinando, e agora ele voltará para trazer juízo e salvação eterna para todos os que creem e os que não creem. Então, nós só poderíamos entender a respeito disso por meio das Escrituras, por meio do Evangelho. Então, o Evangelho, ele além de anunciar Cristo, ele também vai anunciar o quê? A graça salvadora, que homens pecadores só podem ser salvos por meio de Cristo. Em 2 Timóteo 1, 9, diz que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora foi manifesta pela aparição de nosso Salvador. Então, desde a eternidade, essa graça ela já havia sido dada aos homens, mas foi manifesta quando Jesus veio a este mundo e morreu em uma cruz. Em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Logo, o Evangelho é a única mensagem capaz de salvar uma alma perdida. Então, é necessário nós anunciarmos o Evangelho, porque somente pelo Evangelho a pessoa vai conhecer Cristo, conhecer a obra de Cristo e poder ter fé e se arrepender dos pecados. A confissão diz que o Evangelho é abundantemente suficiente. O que significa? Nada mais é necessário, além do Evangelho, para que uma pessoa conheça Cristo e seja salva. Ele é suficiente. Abundantemente mostra que o Evangelho, ele não é limitado e nem fraco. Ele tem o poder e o alcance. A sua suficiência está no conteúdo. Cristo crucificado e ressuscitado. E na eficácia quando aplicada pelo Espírito Santo. Como diz em Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém quem não crer será condenado. Então, o Evangelho, ele é suficiente para nos salvar, para salvar o homem. Em qual sentido? Que a mensagem do Evangelho é a mensagem central das Escrituras. Nós podemos ouvir sobre muitas coisas, mas o Evangelho é primordial para que possamos ser salvos. Quando Jesus diz para ir e pregar, ele manda ir e pregar por todo mundo o Evangelho.
E ele diz que quem crer e for batizado, ao crer no Evangelho e for batizado, será salvo. Quem não crer na mensagem do Evangelho, será condenado. Então, a mensagem do Evangelho, ela é suficiente para salvar o pecador. Quando nós falamos a respeito de Cristo, anunciamos a obra de Cristo, anunciamos a exigência de Deus, mostrando que os homens não são capazes de cumprir a lei e que todos são pecadores, e mostrando o que Cristo fez e que somente Ele pode nos salvar, essa mensagem, ela é suficiente para aquele que crer ser salvo. Em João 6,68, diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, não precisamos adicionar tradições de homens, filosofias ou métodos humanos ao Evangelho. O Evangelho basta. Devemos confiar na suficiência da palavra de Deus. Isso é importante para nós, porque quantas pessoas, ao invés de anunciar o Evangelho, vão anunciar tradições de homens. Olha, não pode usar calça. Não pode cortar o cabelo. Olha, não pode fazer aquilo. Então, ao invés da pessoa anunciar o Evangelho, fala, olha, somos pecadores. Deus, encarnado na pessoa de Cristo, veio morrer pelos nossos pecados para nos salvar. As pessoas montam um monte de tradições para tentar ser aplicado junto na salvação. Ou filosofias. A pessoa vai contar histórias, fica contando histórias, e ela não fala o centro das Escrituras, Cristo crucificado e ressurreto. Ou métodos humanos de evangelizar. Então, a pessoa ela tenta evangelizar. Olha, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Você é o centro da vontade de Deus. Sabe aquela ideia, aquele modelo evangelístico humano? A pessoa pega um cartaz e fala lá, Jesus te ama. E a pessoa não prega o Evangelho, fala, somos pecadores. Todos desobedecemos as leis. Somente Cristo obedeceu, por isso que somente Ele pode nos salvar. Então, a mensagem do Evangelho, ela não precisa de tradições, ela não precisa de filosofias, histórias e nem métodos humanos. Ela precisa de ser anunciada de forma clara, porque ela é suficiente para salvar. É suficiente nós falarmos a verdade para a pessoa. Se Deus quiser alcançar aquele coração, ela, ao ouvir a verdade, Deus, se Ele quiser a salvar, a salvará. Então, o objetivo do Evangelho é o arrependimento e fé. Para que possam, como a confissão diz, possam nascer de novo, ser vivificados ou regenerados. O propósito da pregação do Evangelho é levar as pessoas ao arrependimento, mudança de mente e abandono do pecado, e a fé em Cristo, confiança salvadora na pessoa e a obra de Jesus Cristo. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, a mudança de mente, o abandono do pecado. É anunciado que eles deveriam abandonar o pecado, mudar os pensamentos e crer no Evangelho. Fé em Cristo, confiar na obra salvadora e na pessoa de Cristo. Em Atos 20 e 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Anúncio do Evangelho era para trazer o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Então, o objetivo de nós anunciarmos, ao falarmos isso para as pessoas, ao pregarmos a verdade para as pessoas, qual é o objetivo? Que as pessoas enxerguem os seus pecados, se arrependam dos seus pecados e agora iniciam uma nova vida com a fé na pessoa e na obra de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho.
O evangelho ele também deve ser pregado às nações. O evangelho não é restrito a um povo, como Israel, mas a todas as nações. Há uma ordem missionária para proclamar Cristo ao mundo todo. Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Atos 1, 8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, todas as nações, até os confins da terra. Marcos 16, 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho. Romanos 1, 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Naquela época, a divisão dos judeus e gentios, ou seja, o evangelho, ele deve ser anunciado entre todos os povos. Por que o evangelho deve ser anunciado a todos? Porque somente pelo evangelho, a mensagem do evangelho é que uma pessoa ela pode ser salva. É o único meio externo. Não existe outro meio de salvação fora de ouvir o evangelho. Então, o evangelho é a mensagem principal. Olha a urgência que nós vemos nas escrituras para anunciarmos o evangelho. Porque pessoas ignorantes, elas não serão salvas. Não existe dois meios de salvação: pelo evangelho e pela ignorância. Não. Se a pessoa ela pudesse ser salva por ignorância, Jesus iria falar: olha, vocês ouviram a verdade, mas agora vocês não pregam para ninguém. Porque se ninguém ouvir e todos forem ignorantes, eles vão ser salvos. Não é isso que nós observamos. Ele fala: ó, vão a todas as nações. Porque se não ouvirem a mensagem do evangelho, como vão ser salvos? Vão até os confins da terra. Vão por todo o mundo. Vão aos judeus e vão também aos gregos. Porque não há um outro meio de salvação fora da pessoa de Cristo. Imagina uma pessoa, ela morre na ignorância, cheia de pecado. Ela vai chegar diante do tribunal de Deus. E ela vai ter que pagar pelos pecados. Porque a consciência dela acusava ela do que era certo ou errado, mesmo sem ela ter a lei por escrito. Porque desde a criação, Deus ele colocou a lei no coração do homem. Então todos os homens, mesmo sem ter a Bíblia, eles têm a consciência que os acusa e que mostra o que é certo e o que é errado. Agora imagina essas pessoas diante do tribunal de Deus, tendo que pagar pelos seus pecados. Como que elas vão pagar pelos pecados? Como alguém pode pagar pelos seus pecados? Ninguém, a não ser que Cristo pagou por eles. É por isso que só podemos ser salvos por meio de Cristo. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, Jesus disse. Paulo vai dizer o quê? Só há um mediador entre Deus e homens. Jesus Cristo, homem. Aquele que veio, que encarnou para morrer pelos nossos pecados. Não existe dois mediadores, Jesus Cristo e a ignorância, Jesus Cristo ou qualquer outra coisa. É somente um mediador. Ou chegamos ao Pai por meio de Cristo, ou não chegaremos. Porque Deus odeia o pecado e o pecador. Quem vai ser lançado no inferno é o pecador. Por que Deus ele não nos odeia? Por causa de Cristo. Porque nós estamos em Cristo. Porque nós não receberemos a ira de Deus. Por causa de Cristo. Porque nós estamos em Cristo. E uma vez que a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo, e Cristo foi aprovado por Deus, ao ressuscitar ao terceiro dia, foi aceito como sacrifício, nós só podemos ser salvos por meio de Cristo. Então, por que Deus nos aceita? Porque nós somos batistas reformados? Porque nós viemos em uma igreja bíblica? Não, Ele nos aceita por causa de Cristo.
Cristo é a única razão de nós não sermos destruídos e condenados. Por isso, a mensagem do Evangelho ela é tão importante, porque a mensagem do Evangelho, ela anuncia que Cristo, as boas novas, Cristo morreu pelos nossos pecados, e por graça podemos ser salvos eternamente. Por isso tem que ser pregado a todas as nações. A confissão de fé nos leva a uma verdade inegociável. Somente o Evangelho revela Cristo. Somente o Evangelho revela a graça salvadora, salvos pela graça, não por obras, nem pelos méritos. E somente o Evangelho é suficiente para salvar. Nós não precisamos acrescentar nada ao que Cristo fez por nós para sermos salvos. Portanto, pregue o Evangelho com clareza, para que todos possam entender e os escolhidos serem salvos. Ame o Evangelho e seja grato por conhecer a verdade. Viva o Evangelho com fidelidade e dê um bom testemunho. Resumindo, o Evangelho é o único meio externo para ser anunciado a salvação. O Evangelho, ele revela a graça salvadora. O Evangelho é abundantemente suficiente para a salvação. Não precisamos acrescentar nada à mensagem do Evangelho. O Evangelho é um chamado ao arrependimento e fé. Então nós vemos aqui a importância do Evangelho, de nós anunciarmos o Evangelho com clareza. Quando formos evangelizar, nós devemos evangelizar o quê? As pessoas com clareza, explicar para elas, de uma forma simples, aquilo que Cristo fez por nós, quem nós somos por desobedecer à lei, o que Cristo fez por nós e que somos salvos por essa graça, sem obras ou méritos nossos. Então isso deve ser anunciado com clareza, para que as pessoas possam entender a mensagem e aqueles que forem escolhidos pelo Senhor serem salvos. Agora nós vamos ver sobre a obra efetiva do Espírito Santo na regeneração. Então, a mensagem, o Evangelho, é suficiente. Não acrescentamos nada ao Evangelho. No entanto, para que homens que estão mortos em transgressões possam nascer de novo e ser vivificados ou regenerados, faz-se necessária também uma obra efetiva e insuperável do Espírito Santo em cada parte da alma, para produzir neles uma nova vida espiritual. Como diz em Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora nós vamos ver a obra do Espírito Santo, porque muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas muitas pessoas, eles não têm um entendimento claro daquilo que está sendo pregado a eles. Eles ouvem o Evangelho, mas se o Espírito Santo não aplicar a salvação nesses corações, aquilo fica apenas como mais um conhecimento. Vou dar um exemplo. De repente você aborda um católico. Então você vai explicar para ele, olha, o que está escrito na Bíblia. Que Jesus é o único mediador. Ele veio, morreu pelos nossos pecados. Ele é o Deus Criador, aquele que veio para nos salvar. Ele então vive uma vida perfeita, cumpre toda a lei. E ele morre em nosso lugar.
Por isso só Ele é mediador, só Ele pode nos salvar. Mas o que acontece? Se o Espírito Santo não aplicar essa verdade no coração dessa pessoa, ela vai ter apenas aquilo como um conhecimento, mas aquilo continua obscuro aos olhos dela. Ela vai retornar para casa e ela vai continuar confiando nas imagens de escultura, ela vai continuar rezando para os santos, para Maria e tudo mais. Ela vai continuar a sua religião, mesmo ouvindo a verdade. É a mesma coisa para um evangélico. Você fala, ó, Jesus hoje é o mediador. Ele é o único que nos leva ao Pai. Somente por Ele podemos ser salvos. Ah, mas eu preciso da oração forte do pastor. Olha, eu preciso de alguém que me coloque, impõe as mãos sobre mim para eu receber a bênção. Então, ela ouve o Evangelho, mas não tem clareza daquilo que ela crê. Por quê? Porque é necessário agora o Espírito Santo aplicar aquelas palavras no coração da pessoa. Então fica apenas como um conhecimento. Não, eu já sei. Não, eu sei. Mas quando você vê a prática de fé da pessoa, você percebe, não, ela não sabe nada. Ela está adorando um outro Deus, ela está buscando outras coisas, ela não entendeu que é somente Cristo. Porque é necessário o quê? Homens mortos serem vivificados por Deus. Se não nascerem de novo, se não nascerem da água do Espírito, ou seja, serem purificados pelo Espírito Santo, o que acontece? Não entrarão no reino de Deus. Então a confissão fala o quê? Faz-se necessária também uma obra efetiva e insuperável do Espírito Santo. O Espírito Santo atua de que forma? Efetiva. Ele realiza o que Deus deseja, vivificar o eleito. E ela é insuperável, não pode ser frustrado e nem resistido. Então, por isso que a salvação não está em nossas mãos. Nós pregamos o Evangelho. Aí o Espírito Santo, de uma forma efetiva, ele vai realizar o quê? Vai trazer vida àqueles que são eleitos. E ele vai então vivificar aqueles que ele vai salvar. E quando ele traz a vida, nada pode frustrar ou ser resistido. Então nós anunciamos o Evangelho. Aqueles que Deus decidiu salvar, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai aplicar neles a salvação. E aqueles homens mortos que ouviram a verdade, eles vão ser despertados espiritualmente. E quando então o Espírito Santo alcança aquele coração, Deus não pode ser frustrado. Me frustrei, eu queria salvar o Zezinho, mas o Zezinho não quis. Na verdade ninguém quer, porque todos estão mortos, não há quem o entenda, não há nem quem o busque. Mas quando o Espírito Santo aplica a salvação no coração do homem, ninguém pode frustrar os desígnios de Deus e também não pode ser resistido. O homem não resiste à vontade de Deus. Deus é soberano, a vontade dele prevalece. Então essa obra, ela é soberana, ela é monergista e ela é irresistível. Por que soberana? Porque é realizada por Deus, segundo a sua vontade. Deus faz a vontade dele. Se ele quiser salvar, ele salvará. Se ele não quiser salvar, ele não salvará. Porque existe uma vontade soberana de um Deus que é soberano. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O nosso caminho não é o caminho de Deus. Ele é Deus. Nós não somos deuses. Então, a vontade dele prevalece. E a salvação, ela é o quê? A ação do Espírito Santo. Ela é monergista. Nós somos monergistas, não sinergistas. Monergista significa só Deus age, sem a cooperação humana prévia. Homens mortos, Deus decide salvar, Deus vai até este homem e o salva. O que o homem fez para merecer
ou para cooperar com Deus? Deus fez metade da salvação, Deus operou metade do coração do homem. Quase todo o coração do homem. Aí o homem agora ele vai ajudar a Deus mudando o próprio coração? Não. Deus, ele operou de forma monergista. Ele vai ao homem e ele salva o homem. E é irresistível. Quando Deus quer salvar, nada pode impedir. João 3,8, o vento sopra onde quer. Deus faz o que ele quer. O Espírito Santo faz o que ele quer. Ezequiel 36, dar-vos-ei um novo coração. Ele vai nos dar um novo coração. Não fomos nós que mudamos o nosso coração. Dar-vos-ei um novo coração. E eu porei dentro de vós o meu Espírito. O Evangelho, ele é suficiente e eficaz pelo Espírito Santo. Faz-se necessária também uma obra efetiva e insuperável do Espírito Santo. A mensagem, ela é uma só, o Evangelho. Mas o Evangelho sozinho, ele não salva. É necessário o agir do Espírito Santo no coração. Mas com a operação do Espírito, ele é suficiente e eficaz para revelar Cristo e levar a salvação. 1 Tessalonicenses 1,5. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, o Evangelho, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto, olha que interessante, que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Então, a mensagem do Evangelho, sem a ação do Espírito Santo no coração do homem, não salvará o homem. Apenas será uma mensagem para condenação do homem. Ouviram a verdade e não quiseram a verdade. Mas quando o Espírito Santo, ele age no homem, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma plena certeza de que era verdade, aquilo que foi ensinado. Para quantas pessoas você já não falou a verdade? Para quantas pessoas você já não mostrou na Bíblia? Para quantas pessoas você já não pregou o Evangelho? E qual foi a reação das pessoas? Umas creram. O Espírito Santo deu plena certeza que aquilo era verdade. Nossa, eu ouvi o Evangelho. Vivia no engano, ouvi o Evangelho, e de repente, ao ouvir aquilo, opa, peraí. Agora está fazendo sentido, agora eu estou entendendo, agora eu consigo crer, agora parece que caiu as escamas dos olhos, não era assim? Nós estávamos aí em vários tipos de religiões, e de repente ouve o Evangelho e fala, opa, não, agora eu estou entendendo. E aí, ao quererem implantar aquilo que é errado, você fala, não, isso está errado, não é assim. Mas quem te mostrou isso? Quem tirou as vendas dos nossos olhos? A ação do Espírito Santo. Ele deu plena certeza para que eles pudessem acreditar na mensagem. Quantos não ouviram a mensagem? Muitos ouviram e queriam matar Jesus. Outros ouviram e falaram, não, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Olha que interessante. Por que uns creem e outros não creem ao ouvir a mesma mensagem? A aplicação do Espírito Santo. O Espírito de Deus, então, vem ao coração do homem e ele transforma aquele coração, ele muda aqueles pensamentos para que eles possam ser salvos. Olha como que a ação do Espírito Santo, ela é eficiente, juntamente quando se ouve o Evangelho. Nós vamos a Cristo e somos salvos. A condição do ser humano, morto em transgressões. O ser humano não está apenas doente espiritualmente, ele está morto em seus pecados. Morto significa sem a capacidade de responder a Deus por si mesmo. Essa morte, ela afeta a mente, a vontade e as emoções. Colossenses 2,13. Vocês estavam mortos
por causa dos seus pecados. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. O Evangelho não é um chamado à melhora moral, não é mas um chamado à ressurreição espiritual. Ninguém se salva sozinho. Estamos todos espiritualmente mortos sem Cristo. Então, o ser humano, por estar morto em seus pecados, ele não tem a capacidade de si mesmo trazer vida em seu próprio coração. Por isso a necessidade de Deus operar em nós. Logo, o Evangelho, ele não é um chamado a uma melhora moral, mas a nós ressuscitarmos espiritualmente. Nós também podemos observar isso em muitas religiões. A pessoa, ela vai para a igreja e ela tem uma melhora moral. Muitas vezes não bebia, não bebe mais, fazia algumas coisas erradas, parou de fazer. Então, ela muitas vezes tem essa melhora moral, mas não quer dizer que ela teve uma ressurreição espiritual. Ela apenas agora está ouvindo uma mensagem de moralidade, de obediência, e ela busca obedecer aquilo e ter uma melhoria. Mas ela continua sem entender o Evangelho. Ela continua sem ter um novo coração. As escamas ainda continuam em seus olhos, pela vida espiritual que ela leva. Ela pode até deixar de fazer algumas coisas erradas, melhorar a parte, nossa, eu vivi uma vida muito ruim, agora eu fui para a igreja, melhorou. Não é assim que as pessoas falam? Não, eu fui para a igreja, agora eu melhorei, eu parei de beber, agora eu estou lá na igreja, estou servindo a Deus. Mas quando você fala do Evangelho, ou você anuncia o Evangelho, as escamas continuam. Ela não entende sobre graça, ela não entende sobre a salvação por meio de Cristo, ela não entende sobre justificação pela fé, ela não entende nada. Por quê? Ela apenas melhorou a sua moralidade, como qualquer pessoa que segue uma religião. Você pode observar, não é somente nos evangélicos. Mas a pessoa, ela vai no espiritismo, no catolicismo, e ela acaba, na prática religiosa, se tornando uma pessoa moralmente melhor, uma pessoa mais tradicional, mais conservadora. Mas isso não significa que ela foi salva. Não significa que ela teve a revelação de Cristo em seu coração. Não significa que ela foi ressuscitada espiritualmente. Ela apenas teve uma melhora moral. Mas é necessário que homens mortos recebam a vida que somente Cristo pode nos dar. Então, a necessidade do novo nascimento, para que possam nascer de novo, ser vivificados ou regenerados. O novo nascimento é uma obra interna e transformadora, que dá vida espiritual ao morto. E é sinônimo do quê? De regeneração. O novo começo agora é pela graça. Não mais por obras, mas agora pela graça. A vivificação. Trazer vida onde havia morte. O novo nascimento. É a nova criação espiritual, não é a melhoria, não é uma melhoria da velha natureza, mas o surgimento de uma nova natureza, o novo nascimento. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A verdadeira conversão começa com Deus dando vida ao coração do morto, e não com um esforço humano. Não é com esforço, não é por moralidade. Apesar de os salvos serem também moralmente transformados, corretos, mas não é apenas isso. É necessário o quê? Recebermos vida em nosso coração. Então a regeneração, ela transforma toda a alma, em cada parte da alma, para produzir neles uma nova vida espiritual, diz a confissão. A regeneração, ela alcança todo o nosso ser. O intelecto passa a entender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 14. O homem natural,
ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque essas verdades, elas se discernem espiritualmente. Então, quando somos regenerados, quando o Espírito Santo alcança realmente a nossa vida, ele muda o nosso intelecto. De pessoas que não tinham o entendimento das Escrituras, a respeito de Cristo e tudo mais, agora nós passamos a entender as coisas espirituais. Agora também alcança a nossa vontade. O desejo agora de agradar a Deus. Salmo 110, 3. Quando você for à guerra, seu povo o servirá de livre vontade. Agora alcança a nossa vontade. Agora nossa vontade é agradar a Deus. E o nosso coração passa a amar a Cristo. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O resultado de uma nova vida espiritual, real e contínua. Romanos 6:4. Para que andemos em novidade de vida. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a regeneração, ela vai alcançar toda a nossa alma, toda a nossa vida, o nosso entendimento. Não entendíamos, agora entendemos. A nossa vontade. Agora nós queremos o quê? Agradar a Deus. E o nosso coração, nós agora amamos a Cristo. A regeneração, ela é uma obra de Deus, do começo ao fim. Não basta ouvir o Evangelho. Os mortos não ouvem. É preciso que o Espírito Santo nos dê vida. E essa regeneração não vem do homem. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de novo, mas da vontade de Deus. Não é resultado o novo nascimento da decisão humana natural. É uma obra graciosa, eficaz, irresistível do Espírito Santo. Então, nós ouvimos o Evangelho, como muitos ouvem. E após nós ouvirmos o Evangelho, a necessidade do Espírito Santo agir em nossa vida, fazer com que aquelas palavras penetrem no mais profundo do nosso coração. E aquelas palavras passam a fazer então sentido para nós. Isso muda o nosso entendimento. Não era assim? Quantos de nós não nos curvamos já diante de uma imagem de escultura? Ao conhecer o Evangelho, a verdade, muda o intelecto. Opa, peraí, isso não está certo, isso está errado. Antes não entendíamos, agora entendemos. A nossa vontade era escrava das coisas deste mundo. Fazíamos aquilo que era contra a vontade de Deus. Agora a nossa vontade, nós queremos o quê? Agradar a Deus. E também o nosso coração. O nosso coração, ele vivia distante do Senhor. Agora nós podemos observar que o nosso coração, ele vive perto de Deus. Ele ama a Deus. E tudo isso não veio de nós. Tudo isso veio do quê? Da obra de Deus em nós. Não é um resultado de decisão humana natural. Quem está aqui pela primeira vez e quer receber Jesus, não é uma decisão natural da pessoa. Eu vou lá para receber Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Olha, agora eu fui salvo. Não é uma decisão humana. É algo que vai muito além disso. É algo que precisa alcançar o mais profundo do nosso coração. E isso só pode acontecer pela ação do Espírito Santo. E essa é uma obra que é graciosa, por graça. Ela é eficaz. Quando Deus decide salvar, Ele salvará. E é irresistível. Ninguém pode resistir
a vontade de Deus. Sem esta obra do Espírito Santo, não há outros meios de produzir a conversão a Deus. É profundamente teológica essa frase. E trata da dependência absoluta da conversão humana à ação do Espírito Santo. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. É o Espírito quem vivifica. Zacarias 4,6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a conversão, ela é um milagre espiritual e não um esforço humano. Não há outros meios. A conversão é a volta do pecador a Deus, envolvendo o arrependimento e fé. Não é algo que o ser humano possa gerar sozinho, por raciocínio, emoção ou decisão meramente humana. Não há outro meio externo ou interno que possa produzir a conversão além da atuação do Espírito. Olha que interessante. Então, a salvação, ela não pode ser produzida por nós. Nós não podemos tentar salvar as pessoas por maneiras humanas, por atrações humanas. O que acontece muitas vezes hoje é essa ação em muitas religiões. As pessoas ambientalizam o culto ou algum tipo de situação para que aquilo possa produzir uma emoção na pessoa, para que a pessoa ela possa ir até Cristo, chorar, ou alguma motivação externa. Então, faz uma ambientação das coisas, para quê? Para tentar gerar na pessoa, ou por raciocínio, ou por emoção, ou por uma decisão humana. Então, toca aquela música que mexe com o sentimento da pessoa, e naquele momento, então, fala-se uma frase, um jargão, para emocionar ainda mais aquela pessoa, e naquilo tudo envolve o quê? Um choro, um sentimento, e uma decisão muitas vezes humana. A pessoa lá, eu creio, eu quero esse Deus, e tudo mais, e fica somente na emoção. Aquilo não alcançou verdadeiramente o coração da pessoa. Ela continua ainda nas suas práticas religiosas erradas, ela não tem um entendimento do Evangelho, ela não foi salva dos seus pecados, ela nem entendeu o que Cristo fez por ela, a confiança dela pela obra de Cristo, apenas ficou naquela parte externa, né, da vida da pessoa, mas não alcançou verdadeiramente o coração. Por isso que é importante, quando tanto nos cultos, ou quanto numa evangelização, nós sermos coerentes a isso. Entender que a pessoa, ela não vai ser salva pelo nosso empenho, pelas maneiras humanas que nós temos de agir, para poder, de alguma forma, fazer a pessoa sentir algo, mas sim pelo anúncio da verdade e pela dependência do Espírito Santo em querer salvar aquela pessoa. Caso contrário, fica apenas no âmbito emocional, sentimental ou da própria razão, mas não há o alcance interno do coração. E é isso que nós precisamos entender, que nós não devemos fazer com que a pessoa ela se sinta salva sem ela ser realmente salva. Nós devemos falar a verdade, pregar a verdade, anunciar o Evangelho e depender da ação do Espírito Santo para que aquela pessoa possa ser salva. Porque olha o que diz em Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas?
A resposta é não. Então, podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? A resposta também é não. Se Deus ele não agir em nós, nós não podemos mudar nada e muito menos fazer o bem. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então a evangelização, ela deve ser feita com humildade e dependência de Deus, porque é o Espírito quem converte. Não somos nós quem convertemos, e não são métodos humanos que vão converter. É o próprio Deus quem converte os pecadores. A obra do Espírito Santo é absolutamente necessária. Sem esta obra do Espírito Santo, não há outros meios de produzir a conversão a Deus. O Espírito Santo, ele atua abrindo o coração, convencendo do pecado e iluminando a verdade de Cristo. Sua obra é invisível, profunda e eficaz. Nós não vemos, mas nós sabemos que quando ela alcança, ela muda qualquer coração e ela é eficaz. Ele aplica a redenção de Cristo no coração humano, regenerando e levando à conversão. João 16:8. Quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, ele é quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence. Ezequiel 36. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. É Deus quem vai colocar em nós o Espírito dele, o Espírito Santo. E é ele quem fará com que nós obedecemos às suas leis. A obra do Espírito Santo é necessária para sermos salvos. A conversão ela é o resultado da ação da soberania de Deus. Sem esta obra, do Espírito Santo, não há outros meios de produzir a conversão de Deus. Conversão não é apenas mudar de religião ou comportamento. É uma volta sincera e viva a Deus. E isso envolve o arrependimento verdadeiro, que é o abandono do pecado, e a fé viva em Cristo, a confiança no Salvador. Isso só é possível quando o Espírito Santo, ele opera no íntimo da alma. Atos 11:18. Também os gentios, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus é quem concedeu o arrependimento. Atos 16:14. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olha interessante. Foi Deus quem lhe abriu o coração para entender o que Paulo ensinava. Porque se Deus não abrir o coração, se Deus não nos conceder o arrependimento, ninguém pode ser salvo. Não há outro meio de salvação a não ser pela ação do Espírito Santo. A conversão não é nós mudarmos de religião ou apenas de comportamento, mas é algo bem profundo em nossa vida. A verdadeira conversão, ela não é forçada nem superficial. Ela é um fruto da obra regeneradora do Espírito. É uma obra da ação soberana de Deus. Para nós terminarmos, o resumo final do que nós vimos. O Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo. Só podemos conhecer Cristo, a sua obra, a sua pessoa e o que Ele requer de nós, fé e arrependimento, por meio do Evangelho. A segunda coisa, em todas as épocas, a salvação sempre foi pela fé em Cristo. Não existe outro meio de salvação a não ser por meio da fé em Cristo. Terceira coisa, deve ser pregado universalmente o Evangelho a todas as nações. É necessário que a igreja pregue para toda criatura, por toda parte,
até os confins da terra. Fomos chamados para evangelizar todos. Quarto, o objetivo do Evangelho é levar ao arrependimento e à fé em Cristo. Esse é o objetivo. É que as pessoas se arrependem dos seus pecados e agora coloquem a sua confiança, a sua fé, somente na pessoa e na obra de Cristo. Quinto, o Evangelho é suficiente e eficaz apenas com a atuação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir no coração das pessoas, as pessoas apenas estarão seguindo uma religião, frequentando uma igreja, se emocionando com tudo o que está acontecendo, mas elas nunca serão salvas, porque é necessário a atuação do Espírito Santo para que aquelas pessoas sejam salvas. E sexto, a regeneração, o novo nascimento, o novo coração, é uma obra de Deus, do começo ao fim. A salvação pertence ao Senhor. Olha que interessante para nós a respeito daquilo que nós estudamos hoje. O Evangelho, por meio do Evangelho, o Espírito Santo vai operar no coração do eleito para que este homem, essa pessoa, ela possa se arrepender e colocar a sua fé em Cristo. E assim, ela glorificar a Deus. Porque tudo o que foi feito em nós foi uma obra do começo ao fim, feita por Deus em nossa vida. Amém? Eu vou estar encerrando agora o estudo bíblico e abrirei agora para as perguntas